E agora vamos apresentar sobre o nosso último nome, talvez o que morreu mais tarde também, Christian Huygens. Ele nasceu no ano de 1629, desculpe o erro aí, em 14 de abril, na cidade de Haia, Holanda, e morreu no ano de 1695, mais precisamente na data 8 de julho, na mesma cidade de nascimento. Foi o segundo dos 4 filhos de Constantin Huygens, poeta e diplomata, um cara importante na época. Seu pai era um homem de muita cultura e ensinou a Huygens matemática e mecânica quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Christian logo mostrou um talento incomum, mesmo para aqueles que eram considerados alto padrão na escola intelectual. Tornou-se logo um dos maiores cientistas do século, ao lado de grandes nomes, como Newton, Leibniz, Fermat, Torricelli, entre outros. Ainda na infância, conheceu grandes prodígios na matemática, como um dos fundadores da geometria analítica, René Descartes. Aos 16 anos de idade, estudou Direito na Universidade de Leiden e logo depois foi transferido para Breda, onde seu pai dirigia a nova universidade, formando-se em Direito aos 18 anos de idade. É isso mesmo que vocês ouviram, aos 18 anos de idade. Em ambos lugares, ele continuou seus estudos em matemática, mas só após ter se formado, voltou a sua atenção para o estudo das ciências físicas e matemáticas. Um grande cientista de fato. Ao contrário de Fermat, que os dois se formaram tanto em direito quanto em matemática, mas Huygens preferiu seguir a carreira matemática oficialmente. Contribuições importantes para a época. Aos 17 anos, ainda em estudo, comunicou sua primeira descoberta matemática que o introduziu nos trabalhos de Arquimedes e logo após já estava em correspondência na Europa. É isso mesmo que você ouviu, enquanto você está aí com a bunda na cadeira, parado, o cara com 17 anos fez descobertas incríveis, coisa que hoje em dia nós aprendemos com 20 e poucos anos. Em 1651, aos 21 anos de idade, Huygens publica seus primeiros trabalhos de matemática, sendo de maior importância o sobre as quadraturas das seções cônicas. Mais tarde eu vou te mostrar algumas fotos, como, por exemplo, essa foto que está aqui. Vou esclarecer mais tarde. Em 1654, ano onde houve aquele boato da morte de Fermat que eu citei anteriormente, ele realizou a melhor aproximação realizada até então na época, da área do círculo. O método criado originalmente por Torricelli, lá em cima, Torricelli não, criado por Gilles Persson, Huygens usou essa ideia. E através de infinitesimal, de infinitos retângulos, ele chegou a uma aproximação quase perfeita da área do círculo. A aproximação essa que mais tarde foi melhorada por Newton e Leibniz, de tanto que eu falei já, né? Que para a criação do cálculo integral. 2 anos mais tarde, em 1656, ele manda para Van Schooten seu trabalho sobre o cálculo de probabilidade intitulado De Ratiocines in Ludo Alae. Eu não sei falar grego. Pouquíssimos anos antes, por Leibniz,
por Pascal e Fermat. Huygens logo ficou famoso como um matemático, sendo que suas principais contribuições foram a análise infinitesimal das cônicas, em 1656, o cálculo da superfície de um segmento de um paraboloide de revolução. Você pega uma parábola, separa um limite máximo e um mínimo e gira. Simplesmente isso. E o mais importante, a complementação dos estudos de Pascal e Fermat sobre a teoria das probabilidades, citado agora há pouco. Usando um telescópio aperfeiçoado por ele mesmo, observou que Saturno era cercado de anéis, isso em 1659, e descobriu a nebulosa de Órion. Como vocês podem ver na imagem, os anéis de Saturno e a nebulosa em questão. Mais tarde, interessou a expressão precisa do tempo, o que levou à descoberta do pêndulo como regulador de relógios. Sobre a influência de Mersenne, adquiriu grande interesse por experimentos com vácuo. Se pararmos para analisar, até uns anos atrás era comum muitos dos nossos avós, por exemplo, terem pêndulos, relógios de pêndulos. Esse mesmo tipo de relógio foi criado por Huygens em sua época, na época que ele era vivo ainda. Atribui isso a este inventor as criações, entre outras, o relógio de pêndulo, como eu citei agora há pouco, e do manômetro. Mais tarde eu vou adicionar um vídeo explicando sobre o funcionamento de tal mecanismo para a medição de pressão dos gases. Esse instrumento é muito utilizado hoje nas indústrias mecânicas, por exemplo. Em 1656, mudou-se para Paris e tornou-se membro da Académie des Sciences, fundada, entre outros matemáticos, pelo, como já citado, Gilles Personne de Roberval, grande influência também na época. Na pesquisa sobre o comportamento do pêndulo, fez uma descoberta matemática considerada de importância capital: o teorema da involuta de uma cicloide, publicado no seu célebre tratado Horologium Oscillatorium, em 1673. Um clássico da literatura científica sobre movimentos circulares e pendulares, conservação de energia cinética e outros estudos da mecânica. Vale ressaltar que nesse ano de 1673, Huygens já tinha 43 anos, idade que muitos matemáticos alegam já não ter tanta sua genialidade, mas como vocês podem ver, ainda estava intacta. Descobriu a polarização da luz em 1678 e formulou a teoria ondulatória da propagação da luz em um traité de la Lumière em 1690. Época onde ele já era considerado idoso, com tantas façanhas, elaborando o célebre princípio de Huygens. Também vou adicionar um vídeo aqui mais tarde que diz sobre esse princípio, no qual expôs a sua concepção da luz como onda de energia que se propaga no espaço. Porque uma questão que até então é uma incógnita entre muitos cientistas é o seguinte: a luz é uma energia, onda de energia, ou é matéria? Muitos dizem que a luz se comporta de duas maneiras diferentes. Não sei explicar, mas vai estar no vídeo depois. E esse mesmo princípio de Huygens foi melhorada posteriormente por Fresnel. Essa teoria teve seus primeiros argumentos com Aristóteles e depois com Da Vinci e Galileu. Depois melhorado por Huygens e mais tarde teve o seu toque final para o Fresnel. Então, pessoal, essa foi apresentada manômetro de Huygens e várias outras coisas.